better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Há alguns anos atrás, eu escrevia para o Jornal da Cidade, em Bauru, no interior de São Paulo, e uma vez li de um colaborador do jornal que resolveu falar sobre Deus. E ele fez certas pontuações acerca de Deus que nos são muito temerárias. É muito difícil quando uma mera criatura quer falar sobre o Criador. Por exemplo, dizer que o processo evolutivo é algo mais sofisticado e digno de sua inteligência é um tremendo absurdo, pois sendo Deus todo-poderoso, a ideia da evolução é até uma piada. Aliás, uma piada sem graça. Na verdade, nós precisamos de fé para crer que Deus criou todas as coisas pelo poder de sua palavra. No entanto, eu concordo com aqueles que dizem que os cientistas precisam de mais fé do que os criacionistas. Temos que concordar com Henri Margenot, físico da Universidade de Yale, no seu livro Cosmos, Bios, Theos, cujo texto foi produzido por 60 cientistas, dos quais 24 ganharam o Prêmio Nobel. Ele argumenta o seguinte na página 61. Só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo: a criação por um Deus onisciente e onipotente. Robert Jastrow, astrônomo, agnóstico, declarou no seu livro O Princípio Antrópico, parece dizer que a própria ciência provou como fato que este universo foi projetado para o homem viver nele. É um resultado muito teísta. O Dr. Chandra Wickramasinghe, cientista ateu, professor de matemática aplicada e astronomia da Cardiff University, na Inglaterra, e membro da Royal Society of Arts, disse o seguinte: ao contrário da noção popular de que só o criacionismo se apoia no sobrenatural, o evolucionismo deve também apoiar-se, desde que as probabilidades de formação da vida ao acaso são tão pequenas que exigem um milagre de geração espontânea equivalente ao argumento teológico. A visão religiosa da divindade é algo que está no ser humano desde os primórdios. Entretanto, para o ser humano decaído e corrompido, crer no Deus verdadeiro não é algo tão natural. Eis a razão por que tantos falam em nome de Deus sem, na verdade, conhecê-lo. Portanto, contrariamente do que apontava aquele articulista, nós não concordamos que o ateu seja alguém com problemas de personalidade, mas apenas uma pessoa que crê que Deus não existe. Ele não deixa de ser crédulo, apenas crê em outra coisa. Portanto, falar de Deus é mais complexo que falar do universo, religião ou de ateísmo. Aliás, o que Nietzsche e Marx falaram acerca da escravidão da religião é um fato. Certamente a religião escraviza as mentes e favorece a ignorância. Mas Deus não. Ele liberta, pois Deus não deixou de ser Deus por causa de Osama Bin Laden e os terroristas. Deus não deixou de ser Deus por causa de George Bush e a sua ação no Iraque. Deus não deixou de ser Deus por causa de padres pedófilos e pastores mercenários. Não! Deus continua a ser Deus. E quem deseja conhecê-lo verdadeiramente, descobrirá que ele não é apenas real, mas justo, Senhor, soberano, amoroso, benigno, fiel, que se compadece dos nossos pecados e falhas. Embora ele seja muito paciente, o Senhor não deixará impune o culpado. Infelizmente, as pessoas só querem pensar num Deus paspalho, que tolamente faz o que querem.
A visão míope da humanidade é imaginar esse Deus como um ser apenas piedoso, que visa nos entreter a imaginação humana sedenta de cobiça. Um Deus que paparica os seres humanos como filhos mimados. Esse Deus não serve, ele não presta, e não é o Deus da revelação bíblica claramente exposta nas Escrituras. Sim, amados, Deus é eterno, imutável e imprescindível à existência humana. Nossa sociedade está doente, drogada e violenta porque ela se afastou da fonte de vida. Deus não deixa de ser Deus por causa das nossas idiosincrasias. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que até Deus virou objeto a ser consumido. E nesse aspecto, concordo com aquele autor, porque as pessoas são capazes de realizarem todo tipo de ações antiéticas e imorais e depois suplicarem a ajuda de Deus. Certamente, isso é ultrajante. Deus continua sendo Deus. Ele não é uma energia cósmica, um ser distante e indiferente aos nossos problemas e dificuldades. Energia não fala, não se relaciona, não salva. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todo o universo depende única e exclusivamente dele. O Salmo 24, verso 1 nos diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres que nela vivem são dele. O rei Davi também disse: por meio de sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Ele é transcendente, não pode ser definido por conceitos humanos. Isso porque o homem é finito por natureza e Deus não. Qualquer ideia que façamos de Deus será imperfeita, pois ele não pode ser compreendido pela mente humana. Faríamos bem se levássemos em consideração o alerta do profeta Isaías. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Isaías 45, versículo 9.